pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa live. Como sempre, a gente vai cantar antes, vamos ter um tempo de oração e logo depois a gente começa. Vamos só aguardar aí que algumas pessoas ainda estão entrando. Estão chegando aí algumas pessoas. Vamos começar. Bom dia. Bom dia aos que estão chegando aí. Que bom, já tem gente aqui pedindo para participar da live. Vamos lá. Música Santo Espírito. Música Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada melhor a de se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha se desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória. Presença.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pela tua bondade e teu cuidado por nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que esse tempo hoje ele seja um tempo extremamente agradável a ti. Que seja um tempo em que o teu nome seja honrado, teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor use-nos, Senhor, use-nos nesse dia, nesta manhã, para que as pessoas sejam tocadas, que as palavras ditas, Senhor, sejam extraídas da tua boca, em nome de Jesus Cristo. Que ao proferir, Senhor, essa palavra nesta manhã, que as pessoas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, inundadas pelo teu ser, que a mente, Senhor, seja aberta, o coração seja dilatado, a alma, Senhor, seja preparada para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aí com algumas pessoas. A Duda, lá de Cristalina. Um beijo no coração, viu, Duda? A Isabel, Laudirene, o Pedro. Algumas pessoas aí que... Jaimilton, lá de Águas Lindas. Bom dia, amados. Hoje nós vamos compartilhar uma continuidade daquilo que a gente tem falado nesses dias a respeito do reino de Deus. Eu fiz aqui uma recapitulação de tudo que nós temos conversado esses dias para vocês conseguirem compreender junto comigo aquilo que Deus está falando conosco no decorrer desses dias. Mas no dia 29 de março, eu vim aqui numa live falando sobre o que significa reino. E aí nós falamos sobre a expressão Kyrios, falamos sobre o senhorio de Jesus, falamos sobre o fato de que Jesus é o rei, e falamos sobre o que significa reino de Deus. Por que a expressão reino? De que Jesus é o rei, ele é o Kyrios, ele é o Senhor absoluto, dono sobre todas as coisas. No dia 12 de abril, nós fizemos mais uma live, e dessa vez nós falamos sobre as 7 parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus. E que Jesus usa essas parábolas para ilustrar o reino de Deus. Jesus começa dizendo assim: a que compararei o reino de Deus? E ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Depois ele diz que o reino de Deus é semelhante ao trigo e o joio. Depois ele diz que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Depois ao fermento escondido numa massa de farinha. Depois ele assemelha o reino de Deus a um tesouro oculto no campo. Depois a uma pérola de grande valor. E depois a uma rede de arrasto. Então, no primeiro dia nós falamos sobre o senhorio de Jesus. No segundo domingo nós falamos sobre o reino de Deus, explicamos o que é o reino. Só mencionando aí, temos agora a participação do Natanael, lá de Cristalina, e a Jo Roma, de Feira de Santana, na Bahia. Jo, um beijo no coração. Continuando aqui, no dia 19 de abril, na nossa terceira live, nós fizemos aqui uma distinção entre os que são amigos de Deus e os que são discípulos de Moisés. E falamos sobre o que era ser discípulo de Cristo e o que era ser discípulo de Moisés. Fizemos essa ilustração, falando que Moisés representava as leis, as ordenanças, os mandamentos, e Jesus, ele representava a graça, a misericórdia. E aí eu fiz um comparativo sobre a subida no monte, de que Moisés subiu para se encontrar com Deus da lei, Jesus subiu para se encontrar com o Pai. Moisés não podia ver Deus, mas Jesus viu o Pai. Moisés voltou com tábuas de pedra e Jesus voltou com a palavra no coração de que ele era o Filho. Moisés representava uma visão de igreja, de mandamentos, frieza, falta de relacionamento, medo, pavor. E Jesus, ele representava um modelo de igreja, de relacionamento, vida, misericórdia, cura, compaixão, perdão. Moisés subiu sozinho, Jesus levou amigos.
fizemos esse comparativo. No dia 26 de abril, nós falamos um pouco sobre a semente e nós explicamos que a semente vem da palavra sêmen, ou seja, esperma. Nós somos o esperma de Deus, o sêmen de Deus, e que é algo que tem vida, tem poder para gerar outras vidas. Falei que nós somos a semente de Deus, o sêmen de Deus, e falei que a igreja moderna ela é uma igreja hedônica. Falei do hedonismo, que é uma busca incessante pelos prazeres, né, que as pessoas têm. E aí, depois eu falei sobre os estilos de vida, conduta, forma de pensar, forma de ser, que compõem os nossos traços de caráter, as nossas escalas de valores, e que tudo isso precisava ser mudado por Deus. No dia 3 de maio, que foi na semana passada, eu falei um pouco sobre os princípios, e vocês vão lembrar disso, tá? Eu expliquei sobre o princípio da soberania de Deus, princípio do livre-arbítrio e do domínio próprio, princípio da individualidade, princípio da semeadura e da colheita, princípio de uma vida de confissão, princípio da reciprocidade, que é a lei do retorno, princípio do relacionamento com o mundo, princípio do cuidado ao fraco, princípio da paternidade à igreja, princípio da disciplina, princípio do caráter formado pelo sofrimento e princípio da formação do caráter de Cristo em nós. E chegamos na live de hoje. Hoje eu queria conversar um pouco sobre filiação. Se nós somos filhos de Deus. Todo mundo tem essa expressão, né? Todos somos filhos, todos nós somos filhos de Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje é assim: o que nos garante de que nós somos filhos de Deus? Então eu queria falar um pouco sobre filiação. Romanos capítulo 8, verso 17. Queria que os irmãos abrissem comigo, para os que estão aí anotando. Romanos 8, 17. Ele diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra se, que ela aparece ali, ela é uma partícula primária de condicionalidade. Ou seja, ela condiciona, tá bom? Se somos filhos, então somos herdeiros. Somos filhos. O se é uma partícula primária de condicionalidade, ou seja, você tem que cumprir algumas condições para que você verdadeiramente possa ser chamado de filho. O que é um herdeiro? Diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros. O que é um herdeiro? Herdeiro é aquele que passa a ter direito numa partilha, numa divisão de herança. Então você vai ter uma divisão de herança, cada um vai pegar uma parte dessa herança e você também vai ter a sua parte na herança. Isso significa ser herdeiro, é aquele que tem parte em uma herança. Só que para você ter parte na herança, você tem que ser filho. Então ele diz, se você é filho, você tem parte na herança. Como é que eu sei se eu sou filho ou não? Romanos, aí no capítulo 8, você vai pular um versículo e você vai chegar no verso 19. Nós lemos o Romanos 8, 17 e agora nós vamos ler o 8, 19. Ele diz assim: a própria natureza criada aguarda com expectativa, no original diz assim, com vívido anseio, de que os filhos de Deus eles sejam revelados. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que na segunda ou na terceira live que eu fiz aqui, eu falei de uma palavrinha que ela falava sobre o Filho de Deus aparecer. Lembra? Eu ainda estalei os dedos e fiz essa expressão. Eu falei que a gente vem do mundo e a gente veio cheio de comportamentos errados, cheio de práticas erradas,
e o poder de Deus ele vem sobre a nossa vida e ele nos faz aparecer como filhos de Deus. Então a natureza, ela aguarda de que os filhos de Deus apareçam, de que eles sejam revelados. 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João 3:10. Dando um tempinho aí para você procurar, 1 João 3:10. Ele diz assim: deste modo nós conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é filho de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu irmão. Então você vê que João ele deixa claro de que nem todos são filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 10, fala que nós conheceremos os filhos de Deus pelo modo de vida deles, porque eles praticam a justiça. Eles têm uma vida diferente, eles têm uma postura diferente, eles têm um comportamento diferente, eles têm um estilo de vida diferente, eles têm uma forma de pensar diferente. Tudo neles é diferente. E aí essa diferença, essa prática de justiça, faz com que eles sejam identificados como filhos de Deus. Aí você vai olhar e vai dizer, aquele é filho de Deus. Não, aquele não é. Então 1 João 3,10 diz que nós conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Porque quem não pratica justiça não é filho de Deus. Então é visível pelo comportamento, pela prática de vida dele. João, agora a gente sai de 1 João, a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá, dando um tempinho aí para você procurar. João, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Esse texto ele tem duas coisas aqui, show, tá? Show de bola. Primeiro ele diz o seguinte, as duas palavrinhas aqui é poder e se tornarem. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder. Amados, a primeira coisa que a gente entende aqui é que ser filho de Deus não é para qualquer um. É para quem recebe o poder. Porque você só pode ser filho de Deus mediante o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós não temos como ser filhos de Deus. Porque filhos amados, filhos não é simplesmente uma declaração de que eu sou filho. Mas filho é uma postura de vida. Filho é aquele que se parece com o pai. Quando você está andando com o filho, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, não parece nada com você. Ou então as pessoas vão dizer, é a sua cara, é a sua cópia. Nós, para sermos filhos de Deus, nós temos que nos parecer com Deus. Não é para qualquer um. E isso é um poder. O poder tem que habitar em nós. Nós temos que receber o poder de sermos feitos. Aí vem a segunda coisa importante nesse texto, é que nós fomos tornados, ou seja, nós não éramos filhos de Deus. Quando nós nascemos, quando a criança nasce, nasceu, ela é filha de Adão, ela tem uma natureza adâmica, ela tem uma prática de pecado, toda criança, amada. E vai crescendo, vai envelhecendo, e nós estamos distantes de Deus. Nós estamos distantes de Deus. A pessoa pode ter 70 anos, 80 anos. Ela não é filha de Deus. Ela não tem esse poder. A não ser que o Senhor dê a ela o poder. E quando que o Senhor dá o poder? Aí no versículo 2 diz,
todos quanto o receberam. Receberam quem? Receberam Cristo. Como o quê? Como Senhor da sua vida. Por isso que eu fiz um link com as outras lives. Você recebe o Jesus como Senhor da sua vida. E aí Jesus passa a ser o seu Senhor. Jesus passa a mandar na sua vida. Jesus passa a lhe direcionar. Jesus passa a lhe conduzir. Jesus passa a dizer para você a melhor maneira de pensar, a melhor maneira de agir. E aí você passa a obedecer o Senhor. Não por mandamento, mas por princípios. O Senhor vai lhe dando os princípios. E você vai se submetendo aos princípios do Senhor. E na medida que você vai se submetendo aos princípios do Senhor, você recebe o poder de se transformar num filho de Deus. Amém? Ou seja, nós não somos. Nós não temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Porque, amados, nós não parecemos com Cristo. Quando a gente chega no meio da igreja, a gente chega estragado, a gente chega machucado, ferido e ferindo pessoas. Nós somos agressivos na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, nós somos hedônicos, nós pensamos em nós, pensamos na nossa vontade. E aí o Senhor chega. E aí o Senhor chega e pergunta assim: você me recebe? Não é como Salvador, você me recebe como seu Senhor? E a igreja, que é a igreja hedônica, como eu expliquei das últimas vezes, ela vem e diz assim: você quer receber Jesus como Salvador? Não, amado. Você tem que receber Jesus como Senhor. E aí você diz: eu quero. Ele a partir de hoje é o Senhor da minha vida. E como Senhor, Ele vai lhe direcionar, Ele vai lhe dizer como é que você deve agir como marido, como é que você deve agir como esposa, como você deve agir como filho, como você deve agir como chefe, como funcionário, no trânsito. Deus vai mudando a sua vida, mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira de enxergar, de ouvir, de falar, de se comportar. E essa mudança de vida vai transformando você em filho de Deus. Você passa a receber esse poder de se tornar filho. Tá? Aí você passa a se tornar filhos de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é assim: você é filho? Você é filho? Ou você é amigo dos filhos? Sabe? A minha casa, eu venho de uma família grande de 10 filhos e minha casa sempre estava cheia. Sempre estava cheia, com os amigos dos meus irmãos e com os meus amigos. Sempre tinha muita gente. Principalmente finais de semana tinha muita gente. E a pergunta, na verdade, era o seguinte: todos os que estavam ali na minha casa eram filhos? Não. Ali era a casa. E eles dormiam lá, e eles comiam lá, e eles ficavam com a gente. Muitos iam acampar com a gente, viajavam com a gente, mas não eram filhos. Eles eram amigos dos filhos. Amados, assim é a igreja. A igreja é a casa, a igreja é a família. E a igreja é formada pelos filhos. E no meio da igreja tem os amigos dos filhos. Mas não são filhos. Não fazem parte da herança. Na hora que o pai for dividir a herança, você não tem direito da herança. E não vai adiantar você dizer assim: mas eu estava lá, eu viajei com vocês, eu passei com vocês. Não. Se você não for filho, você não tem direito à herança. Por mais que você tenha convivido conosco, por mais que você tenha comido conosco. Vou voltar à segunda live, lá em abril, quando eu falei sobre as parábolas lá de Mateus. Jesus, no capítulo 13, Jesus fala sobre várias parábolas e Jesus deixa claro que é necessário de que o joio fique junto com o trigo. Jesus sabe disso. E as pessoas, e os anjos perguntaram: Senhor, quer que eu arranque o joio? E o Senhor disse: não. Se você arrancar o joio, você pode estragar o trigo. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Vai chegar um momento que eles vão ficar bem diferentes.
E aí você vai perceber que o joio tem cara e o trigo tem outra cara e que eles são bem diferentes. E aí você vai descobrir que eles não se parecem, porque o joio ele passa a se parecer com o pai dele e o trigo passa a se parecer com Deus, que é o seu pai. Mas o texto que eu queria ler hoje, que é o texto-chave, é 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos lá, 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4, é o texto base de hoje. Esse texto ele é lindo, e ele tem verdades ocultas, escondidas aqui, que o meu objetivo, Senhor, é que a gente consiga tirar essas pedras que estão sobre esse texto e desnudar a beleza desse texto para vocês hoje, para que vocês sejam cheios de um entendimento sobre o que é ser filho de Deus. 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? Lembram de João 1, de 1 a 3? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Pois é, aqui 1 João, capítulo 1, verso de 1 a 4, está se referindo a esse texto de João 1, de 1 a 3. E 1 João 1, de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio? Jesus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos, e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Ah, amados, que coisa linda está nesse texto. Que coisa linda. Eu quero desnudar esse texto hoje para vocês. E eu vou começar ele de baixo para cima, se vocês me permitirem. Eu vou começar ele pelo final, pelo versículo 4. Ele diz assim: estes ensinos. Quais ensinos? Do versículo 1 ao versículo 3. Eu vos escrevo para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Eu só vou ter alegria completa se você cumprir o versículo 1 ao versículo 3. Aí você me pergunta assim: mas tem alguma coisa aqui para cumprir? Tem. Princípios estão escondidos aqui, princípios. Vamos lá, versículo 4. A alegria só vai ser completa. Você está procurando alegria? Ah, eu quero alegria. Você quer alegria? A alegria só vai ser completa se você entender o versículo 1 ao 3. Então vamos ao versículo 3. Diz assim, estou indo de baixo para cima. O que vimos e ouvimos, isto proclamamos, para quê? Amados, para quê? A palavra que aparece ali, ela significa com o objetivo de, a fim de que, para que. Ou seja, a segunda parte, ela só acontece se você cumprir a primeira parte. Entendeu? Ele diz para que, ou seja, tudo isso que eu vou falar no versículo 1 e 2 é com o objetivo de que você tenha comunhão. Comunhão. E o que é a palavra comunhão?
A palavra que aparece ali, amados, para comunhão, botei aí para vocês, ela é koinonia. E tem várias traduções que as pessoas falam para koinonia. Mas no original, a palavra koinonia, ela significa associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. Mas tudo isso significa uma coisa. É uma parte que alguém tem de algo maior. Koinonia, amados, é um exemplo de uma sociedade de empresa. É uma koinonia. Se eu monto uma empresa, eu e mais 3 pessoas, então eu tenho 1/3, a outra pessoa tem 1/3, a outra pessoa tem 1/3. Então nós temos uma koinonia. É porque as pessoas acham que a palavra koinonia ela significa comunhão simplesmente por estar juntos. Não. Koinonia significa uma comunhão por uma associação, por uma comunidade. É uma parte que alguém tem de algo maior. É como um bolo fatiado. Eu vou fatiar o bolo de aniversário. Cada fatia daquela é um pedaço do bolo. E o bolo todo junto é a koinonia. E aí a gente se reúne, cada um com seu pedacinho do bolo. Isso é koinonia. Ou seja, eu tenho um pedaço, você tem um pedaço, o outro tem um pedaço. E quem não tem pedaço nenhum, não tem koinonia comigo. Conseguem entender? Então agora vamos lendo o texto de baixo para cima. João está dizendo, cumpra essas coisas para que a minha alegria seja completa. Você quer alegria completa? Então cumpra o versículo 1 e o 2. Aí, depois que você cumprir o 1 e o 2, o objetivo final é de que você tenha koinonia, comunhão com as outras pessoas que estão igual a você, partes da herança. E aí a alegria, ela é completa. Mas antes de ler o versículo 1 e 2, que são os princípios, antes de tirar o que está escondido debaixo das pedras, eu quero ler com vocês 3 textos. Tá bom? 3 textos. Segura aí 1 João. Nós vamos para Efésios 4:7. É porque eu quero falar sobre koinonia, para que vocês entendam o que é koinonia, e depois nós vamos entender os versículos 1 e 2 de 1 João. Efésios 4:7. Ele diz assim, quem quiser anotar os textos é Efésios 4:7, depois eu vou ler Efésios 4:16 e depois eu vou ler Atos 8:21. Efésios 4:7 diz assim, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Repartida. Isso é koinonia. É algo que era grande e foi dado em fatias. Eu tenho uma fatia, você tem uma fatia, o outro tem uma fatia. Lembrando que fatia, amado, é herança. É só para quem é filho. Nós estamos falando de filiação. Você tem a sua fatia. Quem repartiu o bolo? Cristo. Porque Efésios 4:7 diz que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cristo repartiu e deu uma porção, um pedaço para cada um dos que são herdeiros, dos que são filhos. Ele, como irmão mais velho, partiu o bolo e vai nos dando o pedaço. Isso é herança. E Efésios 4:16 diz assim, dele todo o corpo, ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa cooperação de cada parte. A melhor tradução ali seria na medida em que cada parte realiza a sua função. Amado, sabe por que você tem que dar a sua contribuição no meio da igreja? Não é contribuição financeira que eu estou falando, não. Contribuição de participação. Contribuição de vida. Sabe por quê? Por que você tem que ser ativo? Por quê? É porque você diz que é filho. Se você é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro, você tem direito a uma fatia. E esse direito de fatia, amado, não é só de bênção, é de trabalho também. Por isso que Efésios 4,16 diz que a justa cooperação de cada parte. À medida em que cada parte realiza a sua função. O exemplo aqui é como você juntar um grupo de amigos para comprar uma casa de praia. Tá? Eu junto com 10 amigos. Cada um vai dar um pedacinho para a gente comprar uma casa de praia. Nós vamos dividir a casa de praia bonitinho. Os dias que eu vou tem que ser igual aos dias que você vai, porque é porção igual. Mas, amado, se der um problema na pia, a despesa tem que ser dividida por 11. Se der um problema na piscina, a despesa é dividida por 11. Mas, em compensação, se a gente alugar a casa e tiver lucro, o lucro também é dividido por 11. Porque nós somos herdeiros. E como parte dessa herança, eu tenho que dar a minha justa contribuição. Sabe por que você vê gente no meio da igreja que não se envolve? Porque não é herdeiro. Não é filho. Só os filhos se envolvem. Só os herdeiros participam, amado. Por isso que você vê gente que diz assim, não, eu não quero falar. Ah, eu não quero participar. Claro, você não pode participar mesmo. Porque a participação é para os herdeiros. Segundo a graça da medida que foi repartida por Cristo. Cristo reparte. E aí Cristo vai chegar para você e vai dizer assim, olha, a sua parte na casa de praia é essa. Se tiver lucro, eu vou dividir o lucro com você. Mas se tiver despesa, você tem que dar a sua justa contribuição. Por isso que nós temos que nos envolver na igreja. Envolvimento na igreja não é exclusivo dos pastores. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que fazer tudo. Sabe por quê? Porque eu sou pastor, mas eu sou filho igual a você. E eu ganhei uma parte, uma herança igual a sua. Então eu tenho que dar a minha justa cooperação, a minha justa contribuição. É por isso que a gente tem que participar, por isso que a gente tem que se envolver, é por isso que a gente tem que se dar, porque nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros, é o que o texto diz. Se somos filhos, somos herdeiros. E como herdeiros, nós temos que participar do que está acontecendo. Amém? O último texto, Atos 8, 21, o último texto desse adendo que eu estou fazendo. Ele conta a história de um homem, Elimais, o mágico, e que ele se converte. Ele se converte. Tá? Atos 8, 21. Ele se converte. Só que, na verdade, o coração dele não estava convertido. E ele, na verdade, estava achando que ele era filho. Tá? Simão. Lá no versículo 9 diz, havia um homem chamado Simão, que há muito tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe crédito e exclamavam, este homem exerce um poder divino chamado de o grande poder. Lá no versículo 13 diz, o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado.
e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Simão se converteu, amados, como muita gente por aí que se converte e vem para o meio da igreja. E aí a gente diz assim: paz do Senhor, irmão! Oi, Simão! Que Deus te abençoe! Que a paz e graça esteja com você. Amado, Simão, o mágico, se converteu, mas o coração dele ainda não estava completamente mudado pelo Senhor. E acontece uma situação aí muito interessante, que é no versículo 21, porque Simão oferece dinheiro a eles para que eles dessem o Espírito Santo. E Pedro diz uma coisa para Simão tremenda. Pedro diz assim: tu não tens parceria, nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. A palavra que aparece ali para parceria, algumas traduções falam de parte. Simão está dizendo para ele: você não tem direito à herança. Você não pode comer do bolo comigo. Eu não tenho nenhuma sociedade com você, porque o seu coração é mau. Seu coração não é honesto. Então você vê aqui um homem que se dizia cristão no meio da igreja. E Pedro dizendo assim para ele: Simão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é herdeiro, porque você não é filho. Deus não é teu pai. Quando ele fala você não tem parte, ou seja, você não tem parceria, você não tem sociedade comigo, você não tem direito à herança, Simão, você não é filho. A palavra que aparece ali para honesto é eutos, que significa um coração reto, justo, verdadeiro, sincero. E aí, amados, a pergunta que eu quero fazer para você, uma pergunta para a gente meditar: verdadeiramente você é filho de Deus? O seu coração é honesto? É verdadeiro? É sincero? Você tem parte na herança do reino? Deus é teu pai? Você pode participar da comunhão da igreja? Você pode sentar comigo e dizer que você tem um pedaço, uma fatia dessa herança? Porque só os filhos vão ter. E você é filho. E aí agora voltamos para 1 João 1,4. Desculpa, 1 João 1, de 1 a 4, que era o texto que nós estávamos lendo. E eu vou revisar aqui. Versículo 4 diz: estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. A alegria só vai ser completa se você cumprir os pontos anteriores. Estes ensinos eu estou escrevendo para que minha alegria seja completa. Qual o ensino? Vamos de baixo para cima. Versículo 3. O que eu ouvi, proclamo, para que vocês tenham comunhão conosco, para que você tenha parte na herança, para que você seja filho, para que você tenha direito na herança. Porque a herança, né, é a comunhão minha com o Pai e com o Filho Jesus. Eu tenho comunhão. João está dizendo: eu tenho comunhão, eu faço parte da herança, eu tenho direito à herança, porque Deus é meu Pai. Eu sou filho. Por isso eu proclamo para vocês. Por isso eu proclamo para que vocês também façam parte dessa herança. Para quê? E como que você vai fazer parte da herança? Você tem que cumprir o verso 1 e o verso 2. Para você ter parte na herança. E aí você chega no verso 4 para ter alegria completa. Então o que é o verso 1 e 2? 4 palavrinhas.
tem aí no verso 1 e 2 4 palavras importantes. Ele diz: o que ouvimos, o que vimos, contemplamos e apalpamos. Amados, João está falando aqui de um evangelho vivo. Um evangelho vivo. Um evangelho poderoso. Um evangelho real. Amados, não é um evangelho de final de semana. Não é um evangelho de sábado. Não é um evangelho de domingo. Não é um evangelho de quarta-noite, de sexta-noite. Não é um evangelho que você vai, participa de um culto e volta. Porque se você fizer isso, você não é filho. Você não é filho. Porque os filhos se envolvem, os filhos dão justa cooperação. Os filhos têm que participar ativamente todos os dias. Amém? Uma mulher que limpa a casa, uma diarista, ela vai na sua casa uma vez na semana, porque ela é diarista. E ela limpa só naquele dia. Que compromisso ela tem com sua casa? Nenhum. Mas você que mora na casa tem que se envolver com ela todos os dias. Todos os dias tem copo para limpar, todos os dias tem um pano para passar, todos os dias tem uma comida para fazer. Por quê? Porque a casa é sua, você é herdeiro. E sabe por que tem gente que não se envolve com o reino? Porque não é filho, não é herdeiro e o reino não te pertence. E aí Pedro chega e diz assim: você não tem parte comigo. Você não é herdeiro. João aqui está falando de um evangelho, amado, poderoso. O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos, o que apalpamos, não é algo que eu ouvi falar. A palavra que aparece ali para ouvimos é akou. Vou pôr aí para vocês. Akou. Sabe o que significa, amados? Não é só ouvir. Tem muita gente que vai para o culto para ouvir. Tem muita gente que assiste a live para ouvir. Aí ouve, mas está com a cabeça em outro lugar. Você já viu gente assim? A pessoa chega no culto, chega nos encontros, ou vai na sua casa, ou você vai na casa dela, e você está falando e ela: tô ouvindo, mas a cabeça está em outro lugar. Está no emprego, a cabeça está na família, a cabeça está em outro lugar. Está nas coisas dela, porque aquilo não pertence a ela. E a pessoa está envolvida com outras coisas. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? E agora o que eu vou fazer? Ai meu chefe, amanhã e tal. A pessoa está envolvida com as coisas dela. Porque aquilo que ela está ouvindo não pertence a ela, ela não é herdeira. E a palavra akou significa prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido do que é dito, descobrir, aprender, dar ouvidos. João está falando, João diz assim: o que ouvimos. Não é o que ouvimos de qualquer jeito, é o que ouvimos. Eu prestei atenção. Eu atentei, eu dei ouvidos, eu não me distraí, eu considerei as coisas que eu ouvi, e as pessoas estavam ouvindo e eu prestando atenção, e anotava, e repete isso aí, repete isso que você acabou de dizer. Akou não é simplesmente ouvir, é dar atenção ao que você ouviu. A segunda palavra que aparece aí é o que vimos com os nossos olhos. O que vimos com os nossos olhos. A palavra que aparece é oral. E oral significa... Olha, é interessante. Porque João diz assim: o que vimos com os olhos. Mas a primeira coisa que a gente se pergunta é o seguinte, assim: tem como ver com a boca?
como ver com a mão. Por que João falou de ver com os olhos? É porque, amados, oral significa ver com os olhos e ver com a mente. Oral é ver com os olhos e ver com a mente. E algumas traduções falam assim, ver com os olhos. Oral significa ver com os olhos e com a mente. Experimentar. E aí eu vou contar uma historinha aqui, que se você quiser anotar, para os que estão anotando, tá lá no Evangelho de João, João capítulo 20, do verso 24 ao verso 29. Eu não vou ler porque vocês conhecem a história. Jesus morre, ressuscita, aparece, e as pessoas começam a contar, ele apareceu para mim. E Tomé está reunido com os irmãos, Dídimo, e ele não acredita. E todo mundo critica Tomé. Mas no verso 24 diz assim, contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe anunciaram, nós vimos o Senhor! Nós vimos! Mas Tomé respondeu, se eu não ver, e a palavra que aparece ali para ver é oral. Oral. Porque Tomé não queria apenas ver com os olhos. Tomé disse assim, se eu não ver a marca do prego na mão e não puser a mão na sua costela, eu não vou acreditar. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali, Tomé estava com eles, as portas estavam trancadas e Jesus apareceu no meio deles. E Jesus diz, paz esteja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo, coloca teu dedo aqui. A pergunta, na verdade, amados, é o seguinte, Tomé não já tinha visto ali? Na hora quando Jesus apareceu, ver não era suficiente? Não era. Porque Tomé não queria ver com os olhos apenas. Tomé queria ver com a mente. Por isso que Tomé falou, eu quero tocar. E Jesus disse, Tomé, coloca teu dedo aqui e sente a minha mão. Agora toca aqui na minha costela, aqui do meu lado. Você crê ou não crê? E aí Tomé diz assim, meu Senhor é você mesmo. Amado, a palavra que aparece ali é a mesma palavra que aparece em João, em 1 João. O que vimos não é com os olhos, é com a mente. João está falando de um evangelho que não é apenas você assistir, não é apenas você sentar aí e você assistir uma live. Mas João está dizendo aqui, você é filho. Se você é filho, você tem que ouvir, dando atenção. Mas você tem que ver com a mente. Você tem que experimentar o reino, amados. Experimentar. O reino, ele tem que ter experiência na sua vida. Experiência. Você tem que poder tocar. Você tem que poder dizer, eu toquei, eu vi. A terceira palavra é contemplamos. A palavra que aparece para contemplamos é taromai. E a palavra significa uma metáfora. Ela significa procurar e encontrar uma pessoa no meio da multidão. Essa é a melhor explicação para tearomai. Procurar e encontrar uma pessoa no meio da multidão. É aquele que observa, que está atento, que contempla. Lembra da parábola
da pedra preciosa que nós lemos aqui em Mateus 13, e que Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vai e vende tudo que tem. Amado, ele não estava perdido, não é uma pessoa que estava distraída e que encontrou algo na rua, é a pessoa que estava procurando atentamente, procura uma, procura outra. Essa é a palavra de contemplamos, teaomai, que ela significa você procurar atentamente. Os filhos, amados, os filhos, eles se envolvem com o reino. Eles não são passivos. Eles escutam e prestam atenção. Os olhos deles chegam e se abrem. E quando eles veem, eles não veem somente com os olhos, eles veem com a mente, eles tocam, eles experimentam, porque eles estão procurando Cristo em todos os lugares. Eles estão procurando justiça, eles estão procurando a bondade, a misericórdia, a sabedoria. Em todas as situações eles estão procurando agradar a Deus. E toda vez que eles se envolvem numa situação, eles perguntam assim: o que Deus faria no meu lugar? Ai meu Deus, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? Isso é só filho que faz. Só quem tem direito à herança, amados. Quem não é filho não se importa com isso. Se comporta de qualquer forma. Porque ele não é filho mesmo. E a última palavra é apalparam com as mãos. A palavra que aparece ali é pselafal. Pselafal, amados, significa tocar, sentir, sabe, perceber. O reino, ele é algo fantástico, mano. Fantástico, fantástico. O reino é lindo, mas o reino não é para qualquer um. O reino não é para os que não querem ouvir. O reino não é para os que não querem ver, para os que não querem entender, para os que não querem se envolver, para os que não querem tocar. O reino não é para esses. Eu vejo muita gente dizendo assim: porque tá aqui, ó, eu dou o dízimo, é a obrigação do pastor fazer. Não dê o dízimo não, amado. Se for assim, não dê. Porque o dízimo é um privilégio somente para quem é filho. E se você não é filho, não dê. O dízimo é um privilégio. Da mesma forma que se envolver com missões é um privilégio. A pessoa diz assim: não, eu vou dar dinheiro para o missionário porque eu não quero ir lá. Se você não quer ir lá, é porque você não é filho. Porque filho não se contenta apenas em ouvir. Ele quer pegar, ele quer experimentar, ele quer trazer aquilo para a vida dele. Ele quer provar. Ele quer cheirar, ele quer tocar, ele quer abraçar. Porque ele é filho, ele quer se envolver. Por isso que Efésios 4 diz que cada um dá a sua justa cooperação. Se você não quer se envolver, se você diz assim: não, na minha família ninguém me mete, na minha vida com minha mulher ninguém se envolve, nos meus filhos ninguém mete a mão, é porque você não é filho. Porque o filho, ele quer experimentar o reino, ele quer trazer o reino para dentro da vida dele. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos caminhar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu já estou concluindo. Ele diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Que lindo isso! Que maravilha! Eu falei para vocês que quando vocês chegam, eu fico encantado, amados. Eu falei isso para vocês que quando a gente chega no reino, a nossa mente está completamente doida. E eu falei isso para vocês.
Eu li o texto lá de Efésios que fala que não foi mediante ouro ou prata que nós fomos resgatados de um fútil procedimento que aprendemos com os nossos antepassados. E aí o autor de Romanos chega aqui e diz assim, olha, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam. Por quê? Porque as pessoas do mundo não se envolvem, elas não prestam atenção, elas não se envolvem. Mas deixe, é você que tem que permitir. Deixe que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança de mente. Mudar a mente, mudar a forma de pensar, mudar os princípios de vida. E aí ele diz, e assim, somente assim, vocês experimentarão. Amados, a palavra que aparece ali para experimentarão, que em algumas traduções diz assim, vocês conhecerão a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A palavra ali não é conhecer, a palavra ali é experimentar. E a palavra experimentar que aparece ali, ela significa experimentar com todos os sentidos. Experimentar com o ouvido, experimentar com os olhos, experimentar com a mente, com a boca, com a mão, sabe, com o nariz. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar porque o reino ele vai passar a ser rico em sua vida. Ele vai inundar você, ele vai impregnar você, ele vai encher você e você vai estar cheio disso. E aí você vai ser considerado filho. Sabe por quê, amados? Porque o filho se parece com o pai. E no reino não cabe gente que não se pareça com Cristo. Não cabe. Nós precisamos ter certeza de que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos ter certeza de que fazemos parte da herança. Nós precisamos ter certeza de que nós somos herdeiros. E como que eu vou ter essas certezas? Como que eu vou ter essas garantias? Como? Experimentando o reino. E quando você experimenta o reino, você vai ver o que é ser filho. Não é para qualquer um. Mas eu queria finalizar mais 5 minutinhos só dizendo para vocês uma última coisa. De que você só consegue ser filho se você tiver uma boa saúde espiritual. E aí eu quero fechar lendo 3 João. 3 João. Vamos abrir lá em 3 João. Tem um segredinho ali. 3 João, claro, né, que é capítulo 1, porque só tem um capítulo. Versículo 2 ao 6. Para a gente finalizar, tem um segredo aqui. 3 João, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: Amado, eu oro na expectativa de que você tenha boa saúde e que você seja bem-sucedido em tudo que você for fazer na vida, da mesma forma que a sua alma é próspera. A palavra que aparece ali para alma, ela seria bem traduzida para vida espiritual. Então João está dizendo assim, que é o que eu digo hoje para vocês. Essa é a minha oração por cada um de vocês nesta manhã. Eu oro na expectativa de que você que está me escutando, você tenha boa saúde. E que tudo que você fizer seja próspero.
mas que a sua alma seja próspera. Que a sua vida espiritual seja próspera. E João dá 3 segredos para você identificar se você tem uma vida próspera, uma vida espiritual próspera. Amados, muitas congregações pregam prosperidade financeira, mas Deus, nesta manhã, quer pregar para você prosperidade na sua vida espiritual, para que você seja filho. 3 coisas que significam que você tem prosperidade espiritual e de que você pode ser considerado filho. A primeira está no versículo 4. Ele diz assim: ora, não tenho maior alegria do que esta, do que saber que os meus filhos estão andando na verdade. Amados, o primeiro ponto de alguém que tem uma vida espiritual próspera e de que é filho é porque ele anda na verdade. E a palavra que aparece ali na verdade, eu vou pôr aí para vocês. A palavra é aletheia e ela significa andar de acordo com a verdade, é a verdadeira noção de Deus, é você saber toda a verdade a respeito de Deus e os seus propósitos através de Cristo. E João diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta, saber que vocês andam na verdade. Essa é a primeira característica de um homem que tem boa saúde espiritual e de que pode ser considerado um filho, de que tem direito à herança. É aquele que anda na verdade, anda de acordo com a verdade, tem noção sobre Deus, conhece toda a verdade a respeito de Deus, sabe quem é Cristo, anda em justiça, anda em mansidão, se comporta conforme o que o Senhor manda, porque conhece a verdade. Essa é a primeira característica. A segunda característica está no versículo 5, que diz assim: amado, tu és fiel no que está realizando pelos irmãos, ainda que eles lhe sejam desconhecidos. A segunda característica de um homem ou de uma mulher que tem saúde espiritual e que é filho e que tem direito à herança é a fidelidade. Você tem que andar na verdade, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é fidelidade. E a palavra que aparece ali para fidelidade é pistos. Pistos é fiel. Uma das definições de fidelidade é que é semelhante o original e a cópia. Tá bom? Quando você tem uma cópia fiel, é porque ela se parece com o original. Nós somos a cópia de Cristo, amado. E nós temos que nos parecer com o original. Se você não se parece com o original, você não tem saúde espiritual. E você não é filho. E, consequentemente, você não tem parte na herança. Mas para você ter parte na herança, para você ser filho, você tem que ter saúde espiritual. E o primeiro ponto da saúde espiritual é andar na verdade. E o segundo ponto é ser fiel ao original. E a terceira e última característica de um homem que tem saúde espiritual e que é filho e que tem direito à herança está no versículo 6, que ele diz assim: os quais perante a igreja deram testemunho a respeito do teu amor. A palavra que aparece ali para testemunho é martúrio ou martírio. A gente pode traduzir por martírio.
Daí é que vem a palavra Marte. Diz assim, fulano foi um Marte. O que é martúrio ou martírio? É alguém de que é alguém que as pessoas afirmam que viram, afirmam que ouviram, afirmam que experimentaram dela algo e que dão dela um testemunho honroso. São as pessoas que vão conviver com você, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, tua parentela, as pessoas que vão te cercar e que vão dar testemunho da sua vida. Que vão dizer assim, este é um filho de Deus. Este homem é diferente. Esta mulher é diferente. Se comporta como Cristo, porque ela é fiel. Ela se parece com o original. Aí você vai ter martírio, você vai ser um Marte. Amados, andar na verdade, ser fiel ao original e ter bom testemunho. Isso é maturidade, isso é ter uma saúde espiritual. E essa é a garantia de que você é filho. Essa é a garantia que as pessoas vão atestar de que você é filho, de que você faz parte da herança. Interessante aqui nesse último ponto é de que não é você declarar que você é cristão, é as pessoas falarem. As pessoas olharem para você e dizem assim, você é um cristão porque você se parece com Cristo. Então, eu posso dizer que não somos nós que dizemos que nós somos filhos. Não somos nós que afirmamos que nós temos o Espírito Santo e que temos parte na herança. São os outros que falam a nosso respeito. E até o Espírito Santo, ele diz se nós somos filho ou não. É o Espírito também que testifica com o nosso espírito se nós somos filhos de Deus. Tá bom? Queria deixar essa palavrinha aqui com vocês, esse último texto que eu li, é Romanos 8,16, que ele diz assim, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito se nós somos filhos de Deus. É o Espírito que nos fala. Não somos nós que dizemos, eu sou filho. Não, não. O Espírito Santo tem que chegar para nós e sussurrar no nosso ouvido, dizer assim, você é filho. Lembra quando Jesus desceu do monte e que o Espírito falou, este é o meu filho amado? Pois é. Veio uma voz do céu. É o Espírito que tem que falar conosco, tem que dizer assim, você é filho, porque você anda na verdade, porque você se parece com o original. E o mundo dá testemunho de você, de que você é um cristão, você é filho. Aí você passa a ter herança, você passa a ter direito. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor dê a cada um de vocês saúde espiritual, para que vocês possam ouvir o reino e compreender, para que vocês possam ver, entender, experimentar o reino, e para que o reino se torne algo gostoso, delicioso na sua vida, de forma que você e o reino sejam tão unidos que as pessoas não consigam separar. Essa é a minha oração nesta manhã. Que o Senhor os abençoe, abençoe a vida e que torne cada um de vocês filho de Deus. Beijo no coração.